Olá pessoal, tudo bem? Eu soltei uma caixinha de perguntas no Instagram esses dias sobre ideias para os próximos vídeos e o vídeo mais pedido foi a respeito da conversão de licenças do Brasil para o ATP FA. Então eu fiz esse vídeo aqui para falar especificamente sobre isso, sobre como converter uma licença de piloto comercial ou de piloto de linha aérea ANAC para um ATP FA. Então nós vamos dar uma olhadinha nos requisitos do Form 61, documentação inicial que a gente precisa, curso ATP-CTP, o written test, aplicação no IACRA, se o candidato vai fazer cheque em aeronave ou em simulador, o que precisa, licença temporária definitiva, cheque oral prático. Então os requisitos do Form 61 para a emissão de uma licença de ATP são esses aqui. Tem que ter pelo menos 23 anos de idade, ao contrário do Brasil, que é possível tirar PLA com 21 anos. Ler, falar, escrever e entender a língua inglesa. E essa competência vai ser avaliada pelo próprio checador durante o cheque oral e o cheque simulador ao avião, né? Não existe uma prova específica de inglês, mas sim a avaliação feita pelo próprio examinador. O requisito básico para essa conversão é ter uma licença de PC ou de PLA do Brasil ou de um país signatário da ICAO com IFR válido. Tem que ter uma habilitação de multi ou um type, piloto em comando válido. Type segundo em comando, né? Type de copiloto não é aceito para essa conversão. Para o caso de cheque ATP multi. Se o cheque for feito somente ATP mono, aí a habilitação pode ser monomotor. Tem que ter a experiência prevista no 6159, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem que completar um curso ATP-CTP, que a gente vai ver também já já. Tem que ser aprovado no teste escrito do ATP. Para o caso do multi, é um teste chamado ATM, que é o ATP Multi-Engine. E tem que ser aprovado em voo de cheque. Tá? Esses são os requisitos, então, para a emissão do ATP-FA. Requisitos de experiência. Então, o candidato tem que ter um logbook que comprove pelo menos 1.500 horas totais, que incluam 500 horas de cross-country, né? Voo de navegação, ou seja, voo entre aeroportos com distância mínima de 50 milhas náuticas. Pelo menos 100 horas noturnas, 50 horas na classe de aeronave onde se pretende obter a licença, mono ou multi. Então, no caso do ATP multi, tem que ter pelo menos 50 horas de avião multimotor. Pode ser multi, pode ser tipo multimotor. Dessas 50, no máximo 25 podem ser acreditadas para horas de full flight simulator. Tem que ter pelo menos 75 horas de voo por instrumento e 250 horas de piloto em comando ou como segundo em comando de uma aeronave que precise de segundo em comando, realizando as funções de piloto em comando sob supervisão de um comandante, que incluam nessas 250 pelo menos 100 horas de cross-country e 25 horas noturnas. Para quem não tem hora em comando, o que significa essa hora sob supervisão? Esse requisito ele é checado pela escola quando o piloto vem fazer o cheque, e existem algumas interpretações diferentes, mas em geral as escolas consideram as horas realizadas como part flying, que o piloto está exercendo as funções de piloto em comando sob supervisão. E como que as escolas apuram o que é hora de pilot flying? Normalmente eles acreditam metade das horas. Então, se você tem 500 horas de copiloto, por exemplo, em um certo tipo, eles entendem que metade desse tempo, 250 horas, você atuou como pilot flying sob a supervisão e resolve esse requisito. Tá? Pode ter alguma interpretação diferente de uma escola para outra, mas em geral é isso que é considerado. Se você vem para fazer esse cheque ATP junto com um type, você tem que fazer um curso inicial do avião, ainda que seja um avião que você já tenha experiência e já tenha um type no Brasil.
mas existem escolas que oferecem um curso chamado Reduced Type Rating. Esse Reduced é um Type Rating inicial, é um curso inicial que vai levar à emissão de um Type Rating FAA daquele equipamento, mas a diferença é que ele é um curso inicial que tem a duração menor, são menos horas de simulador, portanto é um curso mais barato, né? E esses cursos, em geral, eles têm um requisito que você tem que ter experiência naquele tipo de aeronave, pode ser como comandante ou pode ser como copiloto, nos últimos 59 meses. Então você não pode estar sem voar esse avião há 5 anos, tem que ser entre a data do último voo antes de completar 5 anos. A quantidade de horas que você tem que ter no avião depende de escola para escola. Tem escola que exige 250 horas, tem escola que exige 500 horas se for copiloto, 250 se for comandante. Então isso muda um pouquinho de uma escola para outra. O custo é mais barato, porque tem menos horas de simulador, vai resultar na mesma licença e no mesmo type rating. Tá? No final da história você vai ter uma licença de ATP com um type em comando daquele avião. Então tem que falar com uma escola que você pretende vir e ver quais são os requisitos específicos para esse curso. Próximo requisito que nós temos que observar é o visto. Tá? Em geral, o visto correto para se fazer esse tipo de treinamento é o visto M1, que é um visto de estudante. Existem algumas possibilidades, existem algumas escolas que aceitam que o treinamento seja feito com visto B1. Tá? Então tem que dar uma checada com a escola. Algumas escolas aceitam B1, algumas escolas aceitam somente o M1. Algumas escolas aceitam o B1 desde que o curso seja pago por uma empresa. Tem algumas variações nisso, então precisa dar uma checada com cada escola o que é que eles exigem exatamente. Além disso, é necessário uma autorização do TSA, né? Então todos estrangeiros que vêm fazer curso nos Estados Unidos que não são cidadãos americanos, né, não tem passaporte americano, tem que ter uma autorização específica do TSA para vir fazer o curso. Então tem que entrar nesse site que está aqui, flyschoolcandidate.gov, fazer o cadastro, colocar os documentos, cópia do passaporte, da licença, do visto, etc. Quem nunca fez tem que fazer um fingerprint. A escola dá as orientações, as escolas têm uma pessoa que cuida disso, que é o responsável por aprovar essas solicitações de TSA pelo lado da escola. Eles orientam exatamente como fazer. E você só pode começar o treinamento em simulador depois que você recebe um e-mail de Final Approval, né? Que o TSA olhou toda a sua documentação e você está ok para treinar. Antes desse Final Approval, você até pode fazer a parte de ground, né? Pode fazer ground school, etc., mas não pode fazer voo em simulador enquanto não tiver o Final Approval. Para quem vem fazer a conversão e vai fazer o ATP CTP e um Type Rating, precisa de uma aprovação do TSA para cada curso. Um TSA Approval para o ATP CTP, outro TSA Approval para o curso de Type Rating. Tá bom? Como é que a gente inicia o processo, então? Primeira coisa a fazer é criar um cadastro no IACRA, que é um site da FAA para obtenção de licença similar com o SACE do Brasil. Então você cria lá o seu perfil, vem aqui, né? Se registra, aí faz um login com o seu username e o seu password, entra lá e a primeira coisa que você tem que fazer é pedir uma carta de verificação da sua licença estrangeira, tá? Que vai ser usada como base para conversão. Então, uma vez que você acessou o IACRA, você vai lá e clica aqui Start Foreign License Verification Process. Ele vai pedir os dados da sua licença, você coloca lá, a FAA vai receber esses dados, vai entrar em contato com o ANAC ou com o país emissor da sua licença, a fim de verificar se a sua licença está ok, se ela é uma licença válida, se ela não tem suspensão, se ela não tem limitação, alguma coisa desse tipo. Uma vez que esse processo é concluído, você vai receber um e-mail e aí dentro do IACRA mesmo vai ter um botão para você fazer o download dessa carta de verificação. Essa carta tem que ser apresentada no Training Center para o checador,
né, antes do voo de cheque. A carta tem uma data de validade, então ela tem essa cara aqui, e lá na segunda página ela tem uma data de validade, e juntamente com ela vem um anexo onde tem a validade das suas habilitações no país de origem. Então, aquelas habilitações que eu falei, IFR, Multi ou Type, PIC ou monomotor, para quem for checar o ATP mono, tem que estar válida, e o seu cheque de ATP tem que ser feito antes dessa data em que a carta expira. Tá certo? Concluído esse passo, então você fez o seu TSA, você fez a sua Verification Letter, aí você tem que fazer um curso ATP-CTP. O que é isso? ATP-CTP significa Airline Transport Pilot Certification Training Program. A partir de 2014, a FAA passou a exigir isso para quem vai fazer a prova teórica do ATP. É um curso cujo objetivo é familiarizar os pilotos com operação de linha aérea, com operação multipilot. Tá? Então, é um curso que dura mais ou menos uma semana, tem que ter pelo menos 30 horas de aula teórica sobre aerodinâmica, meteorologia, operação de empresa aérea, como é que funciona a coordenação, como é que funciona a OPSPEC, controle operacional, esse tipo de coisa. Fala um pouco sobre liderança, sobre CRM, cultura de safety. São vários temas relacionados com a operação de linha aérea, que foi desenhado naturalmente para quem nunca fez isso, né? Para quem vem de aviação geral para a operação de avião de linha aérea, mas todo mundo tem que fazer, independente da sua experiência prévia. Se você já voou em linha aérea em outro país, se você já tem PVA de outro país, não importa, esse curso tem que ser feito, é um pré-requisito para você poder fazer a prova teórica do ATP. Então ele tem pelo menos 30 horas aula, mais 4 horas de simulador Fixed Base e mais 6 horas de Full Flight Level COD. Pode ser feito no simulador de qualquer modelo de avião cujo peso máximo seja superior a 40 mil libras. Tá? Então, não importa qual avião você já voou, não importa qual avião você vai fazer o seu type rating, se você vai fazer um, você pode usar o simulador de qualquer avião que esteja disponível na escola onde você vai para fazer essas horas do ATP-CTP. Ao final do curso, você vai receber um certificado. Esse certificado tem que ser apresentado quando você for fazer a sua prova teórica do ATP. Atenção para o seguinte, o curso de ATP-CTP não é um curso preparatório para o written test. Você não vai aprender no ATP-CTP, vamos dizer assim, as matérias que caem na prova. Tá? Para você estudar para a prova, o ideal é você usar um livro ou um aplicativo desses que tem aí no mercado, específicos para a preparação para a prova teórica. Tá? Fazer aqueles simulados, aquelas coisas lá. Terminado o ATP-CTP, você tem que fazer a sua prova, o seu written test, você está qualificado a fazer o written test. Você tem que fazer o ATM, Airline Transport Pilot Multi-Engine. Tá? Você vai até um dos locais de prova certificado, qualquer lugar que aplique prova FAA você pode fazer. Apresenta o seu certificado de conclusão do ATP-CTP. Você pode entrar nesse site que está aqui e ver, aqui tem, você coloca o lugar que você vai estar e ele te dá quais são os locais de prova mais próximos, horário de funcionamento, etc. e tal. Você entra em contato com a escola, agenda o seu teste, vai lá fazer. Tempo máximo de 4 horas para fazer a prova. São 125 questões. Tem que tirar pelo menos 70% para ser aprovado. E esse written test é válido por 60 meses. Então, a partir da data que você faz a prova, você tem 60 meses para fazer o cheque do ATP. Tá bom? Um detalhe é o seguinte, para você fazer a prova do ATP, você tem que apresentar documento de identidade, né, passaporte, no caso de quem é estrangeiro, e um documento que tem o seu endereço. E isso no Brasil não é comum. Os nossos documentos do Brasil, RG, passaporte, etc. e tal, não tem o endereço da sua casa, como tem aqui nos Estados Unidos, que na sua driver license tem o seu endereço. Como é que resolve esse problema?
Quem não tem um documento com endereço para fazer prova, pode fazer um exame médico FAA. No exame médico vai sair o seu endereço e esse documento é válido como prova de endereço para você fazer o ITP Written Test. Tá bom? É uma das maneiras de você conseguir cumprir esse requisito, vamos dizer assim. Quem tiver outra maneira de comprovar o endereço, serve também, mas não vale conta de luz, conta de telefone, etc. Tem que ser um documento emitido pelo governo que tem o seu endereço. Ao final da prova, você vai receber o resultado. Ele é uma folha de papel como esse que está aqui, Airman Knowledge Test Report. Tem os seus dados, tem o seu número, tem a data que você fez a prova, tem a nota que você tirou, se você passou ou não passou e quantas vezes você já fez aquela prova. Um detalhe interessante é o seguinte: nessa parte aqui do meio aparecem uns códigos como esses que estão aqui, que são os códigos das matérias em que você errou alguma questão. Então, tem uma tabela que você pode pegar esse código aqui, você vai ver o que é isso. É aerodinâmica, é meteorologia, seja lá a matéria que for. O detalhe é o seguinte: quando você vai fazer o cheque do ATP, você tem que entregar esse papel para o checador, ou ele vai acessar o IACRA e vai ver o seu papel lá. Hoje em dia, todas as provas ficam lá no IACRA também. E ele é obrigado a te fazer perguntas no seu exame oral a respeito das áreas em que você errou alguma coisa no written test. Então, cuidado com o written test. Pode tirar 70%? Pode. Mas se você tirar 70%, você vai ter uma série de áreas aqui que você errou. E isso vai complicar o seu oral. Você vai ter mais trabalho no oral do que se você tiver tirado 100% ou quase isso no seu written test. Tá bom? Se você reprovar, o que acontece? Foi lá, fez a prova e não tirou 70%. Para você poder fazer de novo, você tem que ter um endorsement de um instrutor. Ele pode ser um CFI ou um Ground Instructor, que tem que te dar treinamento nas áreas que você foi mal e fazer um endorsement, que pode ser esse papel aqui mesmo. Ele vai assinar aqui a data e quantas horas de treinamento ele te deu, colocar o número da licença dele e assinar aqui. E aí, com esse endorsement, você pode ir lá e fazer a prova de novo. Tá bom? Feito o written test, o próximo passo é você fazer um cheque de ATP. Pode ser em aeronave, pode ser em simulador. Qual que é a diferença? Se você optar por fazer o cheque em avião, você tem que achar uma escola que tem uma aeronave, você tem que contactar um DPI ou um inspetor FAA, mas em geral é feito por DPI, né, que é o examinador credenciado daqui, e você vai pegar o avião e vai fazer as manobras previstas no ACS, né, que é o documento que a gente já vai ver, que te dá todas as manobras que você tem que fazer, qual é a maneira correta e qual é o standard daquela manobra, tolerância, etc. e tal. Para fazer cheque em aeronave, você tem que ter um medical, pelo menos de terceira classe, para você poder voar o avião no voo de cheque. E você não pode fazer o cheque em aeronave Center Thrust, tá? Aqueles aviões como esse aqui, o Cessna Skymaster, que tem um motor um na frente do outro. A rigor, você até pode usar um avião desse para fazer o cheque, mas a sua licença vai sair com uma limitação, que é um multi-engine válido apenas para aeronaves Center Thrust. Tá? Então não resolve quase nada, porque essas aeronaves são poucas. Então você tem que fazer o cheque num avião multimotor comum, vamos chamar assim. Também pode ser feito em simulador. Se você for fazer um seu type rating junto com o ATP, aí você vai fazer o cheque no simulador, de acordo com o programa de treinamento de um centro 142. Aí você não precisa de exame médico, pode fazer o cheque sem exame médico, desde que você tenha conseguido comprovar lá o seu endereço para fazer o written test, de outra forma, tá bom? Muito bem, fez o cheque, passou, o checador vai emitir uma licença temporária, que é um papel que parece com esse aqui.
Essa licença temporária é válida por 120 dias a partir da data do cheque. E a licença definitiva, que é o cartão plástico, vai ser enviada pelo correio para você em até 120 dias pela FAA. Tem o mesmo valor, o papel e o plástico. Você pode sair do voo de cheque, subir num avião e sair voando na mesma hora, tá? Não tem problema nenhum. E depois você vai receber a definitiva. Reparem o seguinte: Airline Transport Pilot, a licença que você tem, com as seguintes habilitações: Airplane Multi-Engine Land e um outro tipo aqui, EaJet. Pode sair aqui Boeing 737, Airbus 320, seja lá o tipo que você fez o cheque, se for o caso, ou somente Airplane Multi-Engine Land. Vai sair uma outra observação aqui, English Proficient, porque você foi considerado apto a falar inglês pelo checador, senão ele não emite a licença. Mas não tem aqui Single Engine Land. Não é como no Brasil, que você faz o cheque de multi e ganha, entre aspas, o monomotor. Tá? Para você poder ter habilitação de mono, você vai ter que fazer um outro cheque em um avião monomotor, que tem manobras específicas para isso daí, de acordo com o que está previsto lá no 6163 Additional Aircraft Rating. Tá bom? Esse cheque de monomotor é comumente conhecido como Single Engine Add-on. Tem que fazer um cheque no mono, não dá para aproveitar o mesmo cheque. Tem manobras específicas lá no ACS para voo de monomotor. Não são todos os checadores que fazem cheque de ATP Single Engine, então você tem que achar uma escola que tenha, ou uma área que tenha, né, um DPI que faz isso. Ele vai adicionar lá a habilitação Single Engine Rating na sua licença. É um cheque bem simples, basicamente são alguns procedimentos de FR, mais uma manobra que é o tal do Power Off 180, que é a aproximação Power Off, né, aproximação 180 que a gente chama no Brasil, que você tem que fazer e acertar o ponto de toque para provar que você sabe fazer a teoria de falha de motor, etc e tal, num avião single engine. Tá bom? Essa é a ideia por trás desse cheque, basicamente. Então, para resumir tudo isso que a gente falou, verifique os requisitos, se você tem a quantidade de horas, se você tem a licença, pede a sua validation letter, vê com a escola qual é o visto que você precisa, se você já tem ou se você tem que tirar o visto, pede autorização do TSA, faz o curso do ATP-CTP, faz a sua prova, o seu written test, aí você faz o curso ou o cheque, né? Se você vai fazer o type rate, você tem que fazer o curso, senão pode ser só adaptação e cheque. E se você quiser adicionar o single engine, coloca lá um novo cheque de single engine add-on e aí você vai ter ATP, multi, tipo, se você fez o seu type rate e monomotor e você tem a licença completa. Esses passos aqui em cima você pode fazer estando no Brasil ou onde você quiser, e esses passos aqui embaixo você tem que fazer já aqui nos Estados Unidos, na escola onde você for. Tá bom, pessoal? É isso aí então sobre conversão de licença ANAC para ATP. Eu devo fazer um vídeo depois falando exatamente sobre as manobras do ACS, falando sobre um perfil de cheque em simulador, como é que é, quais manobras tem que fazer, e pretendo fazer também um vídeo sobre cheque oral, o que tem no cheque oral, o que tem que estudar, quais são os tipos de perguntas mais comuns, esse tipo de coisa. Tá ok? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa uma mensagem aí. Se tiver alguma ideia sobre algum outro vídeo que vocês queiram ver, manda para mim, por favor. Tá bom? Obrigado.